Bom dia, professores e professoras. Nesta quinta-feira, nós vamos iniciar nosso ATPC. Eu sou o professor Marcelo Navarro da Silva, técnico em currículo e práticas educacionais do Centro de Formação da IFAP. Olá, um bom dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruno Westman Prado e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos iniciar nosso ATPC com uma temática, um novo olhar para a sala de aula, gestão de aprendizagem. Nesse momento, nós pediremos aos professores e professoras que preparassem seus materiais, suas anotações, seus blocos, tá? Lápis, caneta, todos os aparatos, para que nós pudéssemos, assim, iniciar essa TPC abordando alguns aspectos que nós vamos falar sobre a gestão de aprendizagem. Nós deixaremos um minuto para que os professores pegassem os materiais. Tempo. Pronto? Obrigado, professores, pela participação, as professoras também por ter pegado o material, né? As anotações, que nós vamos fazer agora uma abordagem sobre a sala de aula, um olhar assim um pouco diferenciado, falando sobre a questão das mídias, falando questão dos ambientes de aprendizagens virtuais e convencionais, né? Diante dessa proposta que nós vamos iniciar agora, vamos falar sobre a questão do diário de bordo para registro pessoal nessa TPC, né? Nesse diário, a ideia do registro reflete a sua memória, né? A sua prática, né? A aprendizagem a partir das informações que nós vamos iniciar nessa TPC. Então é muito importante esse momento que os registros, o estudo, possibilitando uma autoavaliação, tá? Essa questão do diário de bordo permite também uma revisitação das suas práticas educacionais, pedagógicas, né? Então é necessário que assim, nesse momento, nós vamos discutir em interação via chat, né, sobre os elementos para aprimorar seus conhecimentos. Então é importante destacar assim, no registro do diário de bordo algumas informações, por exemplo, a data da reunião, tá? É um detalhe que isso é importante para você colocar as informações ao longo da trajetória, o período do ano, né? Nós teremos também a questão do detalhamento das atividades, tá? É importante isso, tá recolocando esses registros, tá? Outro detalhe são as reflexões. Isso é muito importante para que os professores desenvolvam essas atividades no momento de reflexão, tá? Então, vamos pedir, né, para que nós destacarmos aqui algumas informações, tá, sobre a questão do diário de bordo, tá? E a questão da avaliação, tá? A questão da avaliação, a reflexão sobre o modo como decorre essa formação e as tarefas e o processo de trabalho e considerações futuras, tá? Então, diante do objetivo do ATPC, né, que nós vamos colocar aqui, tá, que é apresentar os objetivos dessa ATPC como as competências da BNCC, tá? Então, que é o próximo slide, né, que nós vamos colocar aqui, exatamente, que aí nós estamos falando sobre a questão das competências da BNCC. Então, o objetivo, né, reiterar a minha fala, é refletir sobre a configuração do ambiente de aprendizagem, tá? Que ampliando essa percepção, né, sobre as suas características, sobre as potencialidades e contradições nessa perspectiva do registro diário de bordo, tá? Aí destacamos duas competências gerais da BNCC, tá? Que é a competência número 9, que é exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, né, fazendo, né, a respeitar e promovendo respeito ao outro, aos direitos humanos, tá? A valorização da diversidade, dos seus saberes, identidade, tá? Culturas e potencialidades sem preconceito de qualquer natureza, tá? Aí a competência número 10, que é a forma agir pessoal, coletivamente, com autonomia, responsabilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis
e solidários. Tá? Então aí, diante dessa proposta que nós colocamos da BNCC, dessas competências gerais, nós vamos fazer algumas reflexões sobre os espaços, né, de organização de aprendizagem em sala de aula. Né? Então, reiterando também que hoje também, né, professor Bruno, que é um ATPC que aborda a área de ciências da natureza e matemática, então nós vamos trazer alguns elementos nessa perspectiva dentro da área e fazer umas interfaces nesses ambientes de aprendizagem. E aí nós vamos passar, né, algumas imagens e vocês, professores, vão interagindo, refletindo sobre essas imagens que nós vamos apresentar aos professores e professoras. Tá? Pausadamente, a gente vai pedir que os professores olhem essas imagens, né, com certa reflexão, com uma certa perspectiva e fazendo as anotações dos seus registros. Tá? Devagar, né, nós vamos fazer a primeira imagem, né, agora nós temos a segunda. A terceira imagem, lembrando pausadamente isso, para vocês refletirem, tá? Tá vendo outro tipo de organização de espaços de aprendizagem. A próxima imagem, isso, já é outro tipo de espaço de aprendizagem. Então aí nós vamos verificando, elencando essas imagens, então os professores vão olhando, refletindo, fazendo algumas anotações sobre esses espaços. Tá? E isso, outro espaço de aprendizagem. Perfeito, tá vendo? Ó, tá vendo outra interação de um ambiente de aprendizagem. Próximo, tá vendo? Outra interação, tá vendo? Outra perspectiva. E outro espaço de aprendizagem. Tá vendo? Outra modalidade. Então, professores, nesse momento que nós apresentamos essas imagens, lembrando que as imagens foram disponíveis pela plataforma canva.com, são imagens cedidas, autorizadas pelos responsáveis e estudantes de escola pública do estado de São Paulo. Tá? Então, nesse momento, diante dessas propostas, dessas imagens, da análise que os professores irão fazer diante, gostaria também que os professores participassem no nosso chat, né? E aí discorremos algumas considerações, importante a participação de todos neste momento, tá? Discorrer algumas ideias que vai ao encontro da nossa perspectiva, do nosso objetivo dessa TPC, tá? Então, na tela, nós colocaremos um questionamento referente às imagens que nós colocamos aos professores para fazer essa reflexão. Então, há um questionamento que destaca a seguinte questão: como os estudantes estão dispostos nos espaços de aprendizagem? Tá? Nós deixaremos alguns minutinhos que os professores façam alguns comentários no chat aí, para nós depois fazermos algumas interações, algumas intervenções junto com o professor Bruno e aqui eu, a bancada. Tá? Tempo na tela de 3 minutinhos para os professores.
Obrigado, professores, por contribuir no chat com as considerações, né? É importante essa participação de todos os professores, assim, para nós trabalharmos nessas questões de ambiente de aprendizagem, né? Professor Bruno, quais são as considerações que os professores trouxeram aí para nós? Vou te contar, fico muito contente, agradeço a cada um de vocês que estão participando bastante aqui do chat, e nós temos algumas observações aqui relacionadas a essas observações de imagens, né? Ok. Então, o professor Paulo, ele diz que as imagens representam espaços diversificados de aprendizagem. Também, professor Paulo, várias formas de estudar e discutir. A professora Suene, estão dispostos individualmente. Que bacana. A professora Débora diz que são várias formas de aprender em espaços diferentes, com ferramentas diferentes. Uma excelente observação. Ótimo. O professor Antônio, ele diz enfileirados. Professor Euclides, são espaços que não condiz com a maioria dos nossos alunos. Olha, é uma crítica aí boa. Ótimo. A professora Eliane, sala tradicional e outros com o uso da tecnologia e a ajuda dos pais. Ótimo. Isso é muito importante, bacana, tá? Hein? A gente diz aqui, a professora Andréia, antes e o atual. Ela faz, então, acho que uma comparação, né, de como era a sala de aula antigamente, como é hoje em dia. Perfeito. A gente vê que, será que era só antigamente? Isso. Muitos espaços hoje em dia, de repente, ainda a gente vê esse tipo de disposição, né? A Lucinéia, depende do tipo de aula que iremos dar naquele momento. Achei muito legal essa observação. Ótimo, hein? Ótimo mesmo, hein? Parabéns pela contribuição dos professores. Isso é interessante, essas discussões, né? Porque aí nós verificamos as várias realidades dos professores. O estado de São Paulo é um estado que tem várias comunidades, vários tipos de diversidade de pessoas, né, de sociedade. Enfim, isso acaba realmente dando esse incremento, né, da diversificação de espaços de aprendizagem. Tá? Ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando de pandemia. Né? Então, é interessante que hoje, né, principalmente na atual conjuntura, né, antes o aluno ele ia à escola, não a escola está indo ao aluno. Né? Então, está vendo com esses recursos metodológicos, recursos midiáticos. Então, isso realmente vai diversificando esse espaço de aprendizagem. Tá? Isso claramente vai impactando, né, no momento, na postura, no posicionamento da sociedade, dos professores, né? As novas práticas e a questão de reinventar também, isso vai também aflorando ao decorrer desse momento. Tá? Então, é uma coisa um momento que nós estamos vivenciando, aprendendo, renovando e assim interagindo de várias formas em vários ambientes de aprendizagem. Tá? Então, você viu que essas contribuições dos professores acabam realmente dando como um elemento propulsor para fomentar a nossa discussão. Né? Nessa perspectiva, viu, professor Bruno, nós vamos colocar mais uma reflexão, né, referente à imagem, né, por favor, né? Nós vamos colocar um questionamento na tela. Né? Então é o seguinte, esse questionamento ele destaca em que medida as organizações dos espaços de aprendizagens favorece para os estudantes desenvolverem diferentes habilidades. É um bom questionamento, né? Porque nesse momento que nós estamos vivenciando de pandemia, então aí vai aflorar algumas habilidades novas. Né? Sim, tá? Com certeza. Então por isso nós vamos deixar esse questionamento na tela e pedir para os professores interagirem no chat, tudo bem? Vamos lá? Tempo na tela, 3 minutinhos, por favor.
Obrigado, professores e professoras, né, pelas contribuições no chat. E aí nós vamos ver o que os professores discorreram, as suas considerações, né, o que realmente contribuíram nessa TPC. Então, olha só, Marcelo, a gente tem aqui a professora Juliana, escreveu autonomia. O professor Anderson, educar pela pesquisa. Ótimo. Professora Ângela, diversificação. Professora Cristiane, protagonismo, isso é um aspecto muito importante, tá, pessoal? Professor Arthur, grupos produtivos. A professora Antônia diz, participação e responsabilidade. Professora Bárbara, superação. Professora Marta, concentração, foco, entender o momento que está. Isso é uma observação bem interessante. Ótimo, viu, interessante, Marcelo? isso é mesmo. A pergunta, como é que isso favorece, né, os espaços, né, favorece a aprendizagem? Depende da ocasião, né? Como é que está disposto, se esse ambiente é favorável, se não é favorável, né, para o aprendizado. Então a gente tem vários momentos, momento que os estudantes estão em casa, eles têm os pais junto com eles, outros não têm, depende também da localidade, exatamente, da realidade, perfeito, não é Bruno. isso? Exatamente, perfeito. Tá? Então, essas considerações que os professores trouxeram aí no chat, isso é importante, né, porque aí nós vamos refletir sobre essas considerações de ambiente de aprendizagem, né, salas virtuais, os ambientes convencionais. É importante os professores, neste momento, né, relatando o seu diário de bordo, que é uma das propostas, né, que é um olhar para a sala de aula, gestão da aprendizagem. Então, os professores contribuem, né, registrem, façam as suas considerações, vão colocando isso para depois visitarem, né, os seus planos de aula, o plano de ensino, ver nessa perspectiva quais, né, contribuições, né, ou quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, né, quais são os ajustes que serão necessários ou não para que a aula promova esse ambiente, principalmente em um ambiente remoto. Né? Então você pode ver que aí, né, o Bruno, que você destacou, depende da importância, né, dessa aula, né? Qual a importância, qual o objetivo, né? Qual o objetivo dessa aula que nós temos. Na perspectiva da matemática, e vamos trazer um pouquinho mais para a nossa área, na perspectiva da matemática, você pode trabalhar a questão de jogos, isso foi discorrido nas ATPCs anteriores, sobre os jogos nos anos iniciais, também com a questão dos teatros, lembrando aqui, no mês de maio foi o mês, né, que foi considerado o mês da matemática nacional, que eu sei, referente ao Maubataan, que é o Dia Nacional da Matemática. Dia 12 foi um Dia Internacional da Educadora Matemática, tá vendo aí? Nessa perspectiva. E dentro da área da ciência e natureza também muitas, né, ambientes que você pode estar discutindo, refletindo junto com os seus alunos, tá? Então, N elementos, N referências que você tem aí para você favorecer esses ambientes de aprendizagem, né? E aí sim você vai organizando esses ambientes, colocando de acordo com as necessidades que você anseia junto com os seus alunos. E você destacou a questão de projeto, a questão da interdisciplinaridade, né? Tem outros tipos, as metodologias que vem uma tendência educacional, metodologias ativas, isso o currículo paulista, né? Até cita em alguns momentos a BNCC. Então, são várias perspectivas que nós temos aí para aflorar nesse ambiente, não é, problema? Destacando também, Marcelo, a importância do planejamento dessa aula. Então, antes da gente entrar em sala de aula, é importante que você leve em conta, poxa, qual é o objetivo da minha aula, qual é a intencionalidade? Será que essa aula que eu preparei, eu vou querer a atenção individual de cada um desses alunos? Então, você deve pensar no espaço de uma maneira que favoreça esse tipo de atenção individual. Ao passo que se você programou, planejou uma aula, no caso da área da ciência, em que você quer uma estrutura colaborativa, por que não se antecipar, conversar com o professor da aula anterior, isso é muito importante, né? Combinar, olha, nos seus minutos finais, vou pedir para você pedir para os alunos já se organizarem em duplas, tá? Ou em duas duplas juntas, né? Uma formação com 4 alunos, ou, de repente, fazer um modelo, a turma fala de espinha de peixe, né? São fileiras de 4, 5 de cada lado. É bem interessante isso, mas vai partir do planejamento da sua aula. Isso é fundamental, importantíssimo e imprescindível
para você poder conseguir montar um ambiente favorável à aprendizagem. Não é isso? Perfeito, Bruno. Perfeitas colocações, né? E você acabou discorrendo, né, esses ambientes na perspectiva das ciências da natureza. Né? Aí, na matemática, quando você acabou de discorrer, me lembrei agora de um acontecimento quando eu atuava em sala de aula, principalmente nesse período do mês de maio, né, que era comemorado o Dia Nacional da Matemática, dia 6, e assim, junto com meus alunos, eu criava um ambiente, né, de aprendizagem, onde nós dividimos em grupos, e aí eu destacava algumas histórias do Malbataan, também pedia para esses alunos, em outros momentos, montarem uma peça teatral, fazerem essas apresentações, e também para os alunos dos anos finais, tinha um livro muito interessante, que é O Diabo dos Números, né? Que aí é muito bacana, exatamente, que é assim, que é os contos, né, por sonhos, né? Contos assim matemáticos, as crianças adoravam, elas, nossa, isso era muito bacana, também tinha apresentação teatral. Então, esses elementos, né, que aí vai trazendo, vai criando esses espaços, né, esses espaços de aprendizagem, nesses ambientes. Então, muito bacana. Então, isso é uma forma diversificada de você estar trabalhando, né, discorrendo os conteúdos, não aquela forma tradicional, de tudo bem, nós temos essa condição também, né, e não é o papel do professor, de estar trabalhando os objetos de conhecimento, mas é interessante você trabalhar uma forma, uma perspectiva de projetos, interdisciplinar e criando esses espaços, né, de aprendizagem em outros ambientes também. E agora a gente tem ainda mais um outro momento, né? Isso, que é a questão do isolamento social, né? As pessoas estão distantes umas das outras. Como é que você dispõe um trabalho colaborativo, exatamente, né? Em grupos ou em duplas? Como é que a gente faz isso? Será que nesse momento é viável apenas essa participação individual? A gente percebe muitos questionamentos dos pais, né? As famílias, né, questionam, falam, poxa, eu não aguento mais essas lições. Será que a gente não tem como favorecer esse trabalho em equipe na interação à distância? Então vamos lá? Perfeito, exatamente. Agora nós vamos participar de uma atividade, né, e aí alguns questionamentos vão ser destacados para os professores e professoras. Então a atividade é o seguinte, né, simplesmente os professores vão dizer verdadeiro ou falso. Tá? Então como vai ser essa atividade? Tá? Se o professor ou a professora concordar, né, aí diga que é verdadeiro. Caso não concorde, é falso. Então aí nós vamos colocar alguns questionamentos para os professores, aí e ter esse momento de interação no chat. Então é para concordar. Concordou? Verdadeiro. Caso contrário, falso. Tá? Nós vamos colocar um questionamento, que é a primeira, por favor, na tela. A primeira atividade. Isso. Então, o verdadeiro ou falso. Contradições e características da sala de aula. Tá? Então isso nós vamos colocar a próxima afirmação, por favor. Então a próxima afirmação é o seguinte: todas as escolas querem formar sujeitos empáticos e cooperativos, mas frequentemente os estimulam a trabalhar em situações individuais ou competitivas. Então, professores, no momento aí que nós colocamos essa questão, então aí vocês concordem ou não concordem como verdadeiro, concordando ou falso. Teremos alguns minutinhos no chat para interação, tá? Por favor, tempo na tela de 3 minutinhos.
Obrigado, professores e professoras, pelas colaborações no chat, né, Bruno? Isso. Só lembrar um pouquinho em relação às afirmações, né, as afirmações que nós vamos agora discorrer, como foi destacada a primeira, tá? Ela faz parte, né, num trecho do capítulo de Gestão de uma Turma em um Ambiente Lotado e Complexo, de autoras da Carol e da Ingrid. Então, é uma referência para ir para os professores, depois não saiba mais, estarem destacando, olhando e aprofundando esses estudos. Tá? Lembrando, né, que esse momento de interação no chat, nós vamos discorrer essas afirmações e para dizer se concorda como verdadeiro ou discorda como falso. Tá? Só reiterar a questão anterior, né, para depois clarificar caso algum professor não conseguiu responder. Né? Então, de todas as escolas que querem formar sujeitos empáticos e cooperativos mais frequentemente, os estimulam a trabalhar em situações individuais ou competitivas. Essa é a nossa primeira afirmação que os professores destacaram aí no chat, né, e momentos assim oportunos que pode também trabalhar essa questão. Tá? Para a próxima a tela, por favor, nós vamos colocar a segunda afirmação, por favor. Isso. Tá? Nós colocamos a primeira, agora nós temos a segunda. A segunda afirmação fala da seguinte proposta. A necessidade de ordem em ambientes de aprendizagem não deve ser sobrepor a necessidade de aprendizado significativo. Tá? Então, também nesse momento deixaremos para os professores aí refletirem como verdadeiro, né, ou falso esta afirmação, de 3 minutinhos para assim deixar as suas considerações no chat. Tudo bem? 3 minutos, por favor, tempo na tela.
Mais uma vez, obrigado professores e professoras pelas contribuições, as considerações no chat, né? Isso é muito importante para assim nós depormos alavancar com as questões, com as reflexões, e assim os professores poderem, né, e assim contribuírem com mais informações e também registrar essas considerações, as reflexões, o que eles estão pensando no seu diário de bordo. Tá? Então, após essa segunda afirmação, né, pedimos que concordasse com o verdadeiro ou, né, não concordasse como o falso. Tá? E depois nós vamos fazer uma integração dessas três afirmações, que é a próxima afirmação, que nós vamos destacar, por favor, na tela, tá? Que é uma afirmação que destaca a seguinte descrição. Uma gestão bem-sucedida dos espaços de aprendizagens estimula a autodisciplina e a responsabilidade pessoal. Então, nesta mesma dinâmica, né, interação no chat com os professores, se concorda com o verdadeiro ou se discorda com o falso, você terá alguns minutos para também refletir essa questão, ou esta afirmação. Tá? Então é importante que todos participem para depois nós fazermos umas considerações e as representações dessas três afirmações. Tudo bem? Por favor, contribuem com as considerações no chat. 3 minutinhos, tempo na tela. Mais uma vez, obrigado professores e professora pelas contribuições no chat, né? Aí nós vamos verificar as afirmações, se é verdadeiro ou falso, o que os professores deixaram, né, no nosso espaço de interação, espaço síncrono, né, professor Sim, Bruno, né? sim. Quais são as considerações dos professores e professoras nessas afirmações? Olha, são muitas, cada um tem um
uma divisão, né? Uns falam verdadeiros, outros falam falso. Então, para a gente poder retomar aqui, né? A primeira afirmação dizia: todas as escolas querem formar sujeitos empáticos e cooperativos, mas frequentemente os estimulam a trabalhar em situações individuais ou cooperativas. Bom, a boa parte diz que é falso. Em outras horas aparece meio dividido, né, a interação no chat, como verdadeiros, outros falando que é falso. A professora Patrícia coloca assim: verdadeiro. Porém, nem todas as escolas têm esse objetivo. É importante essa observação, tá, pessoal? Ótimo. Professor Leonardo: o sistema privilegia a competição. Portanto, falso. Olha o ponto de vista aí do professor Leonardo. Ponto de vista, exatamente, né? Perfeito. O professor Vando: verdadeiro, porque somos uma equipe e não deveria existir ou ter a competitividade. Ótimo. Né? Então, veja bem, é interessante, tem momentos, né, que a gente percebe que a competição favorece o aprendizado, ao passo que tem momentos que a cooperação realmente funciona melhor, né? Mais uma vez, lembrando, o planejamento, a importância do planejamento, da verificação, da intencionalidade da sua aula, né? Bom, já na questão, na afirmação 2, dizia o seguinte: a necessidade de ordem em ambientes de aprendizagem não deve se sobrepor à necessidade de aprendizado significativo. A maioria responde verdadeira. A verdadeira. Né? É interessante e importante isso. A professora Renata diz: verdadeiro, embora seja sempre possível estimular os dois. A professora Raquel diz falso. Depende da situação de aprendizagem. A professora Mariana: verdadeiro. Ordem nem sempre significa aprendizagem. Isso, perfeito. Professor Carlos: falso. Sem organização ou não a ordem, não dá. Tá? É interessante a gente lembrar que a organização, tá, pensada com antecedência, sempre vai favorecer. Tá? Perfeito. Essas afirmações, elas são tiradas de um autor, né? Isso, são baseadas em estudos, perfeito, Bruno. Isso. Então vamos lá. Perdão, que eu me perdi aqui, agora vamos lá. A afirmação número 3. Uma gestão bem-sucedida dos espaços de aprendizagem estimula a autodisciplina e a responsabilidade pessoal. As respostas: a maioria está concordando aqui, tá? Ótimo. A professora Celina: verdadeiro, com exemplo e liderança. Perfeito. A professora Sandra: nem sempre, olha, isso nem sempre depende muito de cada pessoa. Professora Élida: com certeza, mas nem sempre gestores estão aptos, pois não têm paciência. Perfeito. Olha aí surgindo o papel da gestão aí nesse momento. Ótimo. Professor Valmir: verdadeiro, a gestão é o que há de mais importante para o sucesso do trabalho. Olha quantas interações. Ótimo, hein, Bruno? Perfeito, hein? Perfeito, realmente. Obrigado, professores, pelas considerações, né? Então, essas informações, elas todas são verdadeiras, professores, todos. Tudo bem, alguns vão ficar contrariados, não, mas é falso, não, enfim, né, que nem você acabou de destacar essas considerações, mas elas são verdadeiras. Tudo bem, são baseadas em estudo, em pesquisa, isso tem que ser realmente analisado, né? Talvez outras pesquisas, outros estudos possam também ir, né, ao encontro ou não dessas afirmações, né, se são todas verdadeiras. Então, outras análises, outras perspectivas de estarem analisando, né, de estarem abordando essas questões, elas podem ainda fluir em outros momentos, né? Mas de acordo com o que nós destacamos, todas elas são verdadeiras, que são base teóricas, assim, são pressupostos teóricos que serão assim permeados em outros
ambientes, e aí que nós podemos discorrer também a questão dos espaços autônomos. Você falou a questão de competitividade, né? Tem um momento de competitividade, mas tem aquela competitividade, talvez uma competitividade mais sadia, não é aquela questão de um confrontar com o outro, quem ganha mais, quem ganha ou quem acerta mais, mas é uma competitividade sadia. Isso é interessante nesse momento. Principalmente, né? Quando a gente vê essas plataformas de gamificação, né? Isso. Plataformas de gamificação, em outras palavras, boa parte delas estimulam a competitividade, mas é uma competitividade sadia. Isso. Tá? Lembrando o papel de moderador do professor. É ele que vai moderar, tá? Vai sentir, é como se um termômetro. Olha, essa competitividade está fugindo do controle, né? Ela está abrindo margem para muitas vezes bullying ou algo do gênero. Não é essa a intenção. O professor ele deve sentir como um termômetro essa competitividade e moderar, né, para que isso não exceda. Obviamente, a gente vê algumas interações onde colocam um fator gestão. Né? É importantíssimo a aula planejada, é você estar conversando nos seus ATPCs com a coordenação pedagógica, com o gestor, mostrar a intencionalidade, evidenciar os resultados que vocês estão obtendo de aprendizagem com os seus alunos. Perfeito. Quando a gente tem esse tipo de conversa franca com o gestor, né, a gente consegue obter uma positividade, ou eles compreenderem a sua intenção. Tudo bem? Perfeito, Bruno. Nós vamos agora discorrer, né, sobre os ambientes de aprendizagem. Por favor, o próximo slide, para a gente fazer algumas fundamentações, por favor. Né? Então, aí nós destacamos, né, que é a sala de aula convencional, né, que os professores e estudantes estão no mesmo espaço físico, onde o professor também mantém um contato direto junto a eles, criando um vínculo afetivo de forma que a comunicação acontece por meio das expressões corporais, tom de voz e audição. Então, aí é interessante que aí são os espaços físicos, os livros também, né, as tecnologias, né, também está inserida nesse contexto, né, uma parte do hardware ou software também. Tá? Então, são os momentos, né, que, assim conforme nós trazemos até as concepções de Teixeiras e Reis, que permite uma interação de processo de ensino-aprendizagem entre esses ambientes, esses espaços físicos, o caderno, os livros, os materiais curriculares também, eles estão destacados como os espaços convencionais, como na aula convencional. Será que a gente viu algumas imagens no início dessa TPC, né, onde tem esse momento dessa sala de aula convencional, né, onde o professor estabelece um vínculo de proximidade com o aluno, vai de carteira em carteira, verifica, tá, esse momento de proximidade. Né? A gente tinha algumas imagens lá que a gente podia perceber isso. Perfeito, né? Exatamente. Aí você vai acabar se identificando com esse espaço de aula convencional. Só que naquela questão que, será que é apropriado? Isso depende do objetivo, depende da aprendizagem, né? Sim. Então a gente está fazendo umas analogias, mas será que esse é mais favorável ou não? Mas isso depende do objetivo, do processo do ensino e aprendizagem e quais as perspectivas, os projetos. Então, isso tem tudo, assim, variáveis que entram nesse âmbito, qual o espaço apropriado para desenvolver algumas atividades. Né? Então, no próximo slide, por favor, na tela, que nós vamos destacar, né, que é isso, a sala virtual, né, quando utiliza toda a sua potencialidade, né, apresenta aspectos colaborativos entre os professores e os estudantes, como a troca de mensagens, a publicação de informações, valorizando dessa forma o protagonismo juvenil. Então aí é outro tipo de sala, né, a sala eu chamo de sala virtual, como destacamos aqui, na perspectiva de Levi, que fala sobre esses momentos de compartilhar informações, né, interações, links, vídeos, aplicativos, né, próprio na matemática tem várias interações ambientes virtuais, ou seja, aplicativos, nós temos o GeoGebra, o GraphMath, nós temos o Implot, então essas ferramentas, aplicativos, esses recursos tecnológicos também que eles estão inseridos nesse ambiente dessa sala virtual. Então, a forma também de a interação, de compartilhar essas informações, isso também é importante porque você cria uma certa dinâmica diferenciada em relação a
a aula convencional, ou seja, a aula que você trabalha assim, de um modo mais, assim, com materiais curriculares, ou seja, com materiais manipulativos. Então, nessa perspectiva aí que nós trazemos essa aula de ambiente virtual, assim, destacado por Levy. É interessante esse estudo de Levy, que ele traz muitas potencialidades desses ambientes virtuais, né, dessas salas aqui. Muito bom. É importante lembrar que na ATPC da semana passada, nós falamos de instrumentos avaliativos, né? Então, foi citado a respeito do Padlet, né? É uma plataforma colaborativa, é um mural, né? Onde os alunos vão construindo, vão colocando suas opiniões, suas atividades, isso em forma de vídeos, podcasts, textos, ilustrações digitais ou até mesmo fotografadas por eles. É uma construção colaborativa, isso gera um dinamismo. Tá? Outras plataformas que os professores estão utilizando muito, como o WhatsApp, Zoom, o Teams e uma série de outras plataformas onde todos interagem, né? Uma plataforma de vídeo. Então, veja bem como é rico esse ambiente. Perfeito, Bruno. Então, de acordo com as considerações do Bruno, né, próximo PPT, por favor, né, que nós vamos falar sobre o AVA, né, nós vamos falar que é o ambiente virtual de aprendizagem, né, que é também um espaço organizado para o compartilhamento de saberes, né, possibilita criar laços solidários, incentiva a colaboração, a interação entre os participantes, desenvolvendo assim um sentimento de pertencimento, né? É uma tendência agora esses ambientes, né, de aprendizagem, que essas plataformas, assim, que você tem essas interações com os professores, assim, tem fórum de discussões, criando que nem os murais, assim, e assim você pode também compartilhar imagens e arquivos. Então, esses ambientes vêm com uma força muito grande, né, nessa tendência educacional, né? Cada vez mais comuns esses ambientes virtuais de aprendizado. Já nós, professores, conhecemos bastante. Nós temos aqui na EFAP, né, o AVA, né? Todos esses cursos, o Inova e mais outros cursos que a gente vê por aí, né? Onde tem a participação em fóruns, isso é muito importante, onde tem essa discussão. Tá? Perfeito, Bruno. Então, diante dessas considerações, né, vamos fazer mais uma atividade, né? Por favor, na tela, né? Qual é a próxima? Por favor, obrigado. Então, nós temos aí um questionamento e interação no chat com os professores e professoras. Quais elementos você considera primordiais para planejar uma aula ressignificando os espaços de aprendizagem? Então, professores, tomem as suas anotações, as suas reflexões nesse momento, e aí daremos um tempinho para as considerações no chat, por favor. Tempo na tela de 3 minutos.
Obrigado, professores e professoras, pelas considerações, contribuições no chat. Isso é muito importante, que aí fomenta, né, esse diálogo, as reflexões, esse momento, né, de aprendizagem, ainda mais nesse trabalho remoto, à distância, aí, com os alunos. Então, professor Bruno, quais são as considerações que os professores e professoras deixaram aí no chat? São muitas, viu, Marcelo? Ótimo. Tá muito legal. Legal. Agradeço também a participação de cada um de vocês, viu? A professora Maria diz, encontro no Meet. A professora Mônica, foco, objetivo claro, planejamento significativo. Oh, bacana. Planejamento significativo, muito boa essa observação. Isso. A professora Sandra reforça planejamento e organização. O professor Douglas, espaços apropriados com recursos disponíveis a todos. É importante levar em consideração essa questão da disponibilidade de acesso. Ótimo. O professor Jonathan, o aluno e sua realidade. Olha lá, mais uma vez, né? A realidade do aluno, o contexto, como é que isso está acontecendo. Perfeito. Professora Neuza, objetivo, aprendizagem e compreensão. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês, hein? Nossa, ótimo, hein, Bruno, essas considerações dos professores, né? Uma coisa interessante destacar também é a questão de compartilhamento de informações, né? Essa interação, né, via recursos tecnológicos, aulas mediadas por recursos tecnológicos, né? Isso dá um elemento primordial de você compartilhar as informações. Talvez você não tinha aquele espaço, ou seja, como você não tem um espaço de ambiente virtual ou com recurso tecnológico, talvez as informações elas chegavam talvez não com tanta precisão, né? Então, esse compartilhamento é importante que você compartilhe, aí você pode verificar se você compatibiliza ou não compatibiliza as ideias. Então, é importante, né, esses ambientes, essas interações, né? Tudo bem que é um momento que nós estamos vivenciando, de um momento assim de aula remota ou, né, esse distanciamento que você vai ter que interagir com os recursos tecnológicos. Então, aí o professor ele tem que, diante da sua necessidade, buscar alguns elementos e assim junto com os professores, né? Tudo bem que tem algumas dificuldades em alguns espaços, né, de talvez chegar algumas informações, mas isso, com o decorrer do tempo, essas dificuldades elas vão minimizando, né? E assim, várias coisas interessantes nesse período, quando você usa esses recursos tecnológicos, né, vão aflorando como as ideias, propostas, né, projetos, enfim, tá? Dentro dessa perspectiva, é interessante que aí você vai reinventando vários elementos que possam contribuir nesse momento, né, professor Bruno? Sim. Tá? É importante isso, é importante sempre a gente destacarmos essas considerações dos professores aqui no chat, tudo bem? Sim, perfeito. Perfeito, tá bom? Vamos para uma próxima análise de atividades aqui. Vamos exibir um vídeo da professora Rosa, né? Rosa Lamana, né? Que fala sobre ambientes educacionais. Tá? Então, convidar todos os professores e professoras a participar dessa reflexão e da análise da professora Rosa sobre ambientes educacionais. Por favor, né? Olá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ambientes educacionais. E para começar a nossa conversa, vamos entender o que significa um ambiente educacional? A palavra ambiente ela é definida como tudo que rodeia os seres vivos. E para Forneiro, essa definição aponta 4 dimensões importantes nesses ambientes educacionais. Essas 4 dimensões precisam ser levadas em consideração. Então vamos falar um pouco a respeito dessas 4 dimensões no ambiente físico e no ambiente virtual? A primeira dimensão é a dimensão física. A dimensão física são os espaços físicos e objetos a que ele pertence. Num ambiente virtual, nós podemos considerar como dimensão física os ambientes virtuais de aprendizagem, jogos, redes sociais usadas exclusivamente para fins educacionais. Uma outra dimensão importante no ambiente educacional é a dimensão funcional, onde a função de cada espaço é bem definida. No ambiente físico, nós temos o canto da leitura, canto de jogos. Já no ambiente virtual, nós temos diversas abas que levam a páginas com funções diferenciadas. Então, por exemplo,
No ambiente virtual de aprendizagem, nós temos a página de fórum, a página de avaliação, página de anotação e etc. Então, cada ambiente tem sim a sua função. Na dimensão temporal, a organização do tempo para a utilização de diferentes espaços é primordial. Quanto tempo eu vou permitir que o meu aluno fique no canto da leitura? E no canto de jogos? Em qual momento será permitido que ele vá para lá? No ambiente virtual, a organização desse tempo pelo cursista e pelo professor para a utilização de diferentes espaços é importantíssima. É preciso que o professor defina qual será o tempo utilizado, por exemplo, na elaboração de textos colaborativos, em leituras, jogos, etc. Já temos também a dimensão relacional. Essa dimensão é onde diferentes relações se estabelecem dentro de uma sala de aula. Diferentes relações que se estabelecem dentro de ambientes virtuais, como fóruns e salas de bate-papo, são muito importantes. É o que nós chamamos de netiqueta. A netiqueta também é importante quando você diz respeito à segurança. Então, o que vai ser permitido colocar naquele ambiente? Quais os links que o aluno poderá colocar? Ele pode pesquisar qualquer coisa ou ele precisa se certificar antes de inserir algum link naquele ambiente? Outro exemplo que a gente pode dar por aqui é, por exemplo, quando você escreve com letras maiúsculas uma frase inteira. Isso dá a impressão que um aluno está gritando com o outro. Isso será permitido? Então, neste caso, é importante que o professor deixe claro para todos os que irão participar desses ambientes quais são as regras de utilização deles, para que a relação seja boa entre todos. Todo ambiente pode ser transformado num ambiente educacional, desde que ele tenha essas 4 dimensões. Perfeito, isso, né, professor Bruno, as considerações da professora Rosa, né? E diante dessa exibição do vídeo da professora Rosa, nós vamos propor uma atividade e assim os professores interagirem no chat. Por favor, questionamento na tela. Tá? Então, o seguinte questionamento aos professores e professoras são: quais são as 4 dimensões de um ambiente educacional? Tá? Nós vamos deixar uns tempinhos, os professores deixaram umas considerações no chat, tudo bem? 3 minutos, tempo na tela.
Obrigado, professores e professoras, pelas contribuições. E, Bruno, quais são as considerações dos nossos professores e professoras? Olha, muitas interações aqui. É interessantíssimo, né? A gente apontar a questão da importância do diário de bordo. Né? A gente vai assistindo, vai fazendo a anotação, né? Então, olha lá, a professora Yara aponta tempo, o professor Evandro, a dimensão física e dimensão funcional. Ótimo. A professora Elizabeth, físico, virtual, temporal e relacional. A professora Samantha, organização do tempo para cada atividade. A netiqueta, olha lá a palavra que surgiu. Netiqueta, ótimo. Professora Jaqueline, espaço físico funcional, atrativo, virtual organizado. Professora Adriana, físico, temporal, relacional e funcional. Ótimo, hein? Perfeito, hein, Bruno? Obrigado pelas considerações, né? Só fazer um destaque aí, que é da professora Rosa, que falou no vídeo sobre as dimensões, né? São 4 dimensões, né? Que é a dimensão física, que é compreender os objetos e materiais que compõem o ambiente. São os espaços físicos ali, como a mobiliária, né? Os elementos decorativos, tá? Então, aí temos o ambiente físico, que é o espaços físicos e objetos, e o ambiente virtual. Então, essa é a dimensão física. Temos a dimensão funcional, que caracteriza pela forma de utilização desses espaços, tapete, né? Armário, né? O canto da construção, né? Por exemplo, e assim outros aparatos que nós temos aqui. O ambiente físico seria o canto da leitura, o canto dos jogos, o ambiente virtual, fórum, avaliação, né? Anotação. Agora, na dimensão temporal, refere-se à organização do tempo, né? Portanto, o período que serão utilizados esses diferentes espaços. Aí nós temos o que? O ambiente físico, quanto ao tempo o permite, que o aluno fique no canto da leitura, tá? Ambiente virtual, que é importante organizar o tempo, por exemplo, né? E tem a outra dimensão, que é a quarta dimensão, que é a dimensão relacional, né? Que é relações que estabelece entre a sala, né? Entre esses espaços que nós temos de ambientes aí, tá? Nesse caso, o ambiente físico, com regra de convívio, né? E os ambientes virtuais seriam as etiquetas que você destacou aí, né? Regra de utilização desses ambientes, tá? Então, uma abordagem aí dessas dimensões dos espaços de ambientes de aprendizagem. Interessante nessas considerações dos professores que muitas delas foram de encontro com as dimensões aqui desses ambientes de aprendizagem. Sim. Perfeito, Bruno. É perfeito mesmo. Agradeço os professores, né, pelas suas contribuições. E agora nós vamos mais uma atividade para interação no chat. Por favor, né, o questionamento na tela, uma quarta atividade, reflexão. Pensando um pouco mais na dimensão relacional, o que se deve considerar na elaboração de um plano de aula, tá? Então os professores terão 3 minutinhos para deixar as suas considerações no chat, tá? Por favor, tempo na tela.
Obrigado, professores e professoras, pelas considerações, contribuições no chat. Tudo bem? E aí, Bruno, como que os professores colocaram, né, a respeito dessa questão de reflexão? Muitas respostas. Ótimo. Aqui, né? Vamos citar Perfeito. algumas, né? A professora Emily diz que levar em conta, então, o emocional do aluno e os recursos. Lembrando Perfeito. que a questão era a respeito do que se deve levar em consideração ao planejamento de uma aula virtual. O professor Humberto diz ter acesso à tecnologia. Perfeito. A professora Aline diz clareza. Professora Nilze, espaço físico funcional virtual. A professora Mirelle, relações com a família. Professora Letícia diz a realidade e material de acesso de cada aluno. Perfeito. Professora Angélica, interatividade e organização. O professor Walter diz bom senso. Então perceba, Marcelo, que os professores aparentemente estão bem preocupados com a relação da disponibilidade de acesso e recursos que esses alunos dispõem nesse momento. Perfeito. Olha só a importância do planejamento aí nesse momento. Então, assim, levar isso em consideração. Só quem sabe qual é a necessidade do seu aluno é você mesmo. Vocês conhecem a realidade da escola, vocês conhecem os seus públicos, tá? E as possibilidades são, múltiplas aí, muitas possibilidades. Perfeito. Perfeito, Bruno, as suas colocações. Lembrando que o que os professores destacaram nessa TPC, né, que vai ser uma continuidade, né, esta nossa reflexão, a abordagem dessas ideias. Próxima semana uma continuidade, né, esse um olhar diferenciado para a sala de aula. 2, né, gestão da aprendizagem. Então, o nosso assunto não vai se esgotar somente nesta semana, com as áreas, como aconteceu com a área de linguagens, com a área de humanas, isso, e com a nossa área de ciências da natureza e matemática. Então, na próxima TPC, isso vai ter outros elementos, e discorrendo um pouquinho das dimensões, desses vários olhares, nesse ambiente de aprendizagem virtual. Então, isso daqui, você vê que está trazendo informações, elementos que contribuem para os próximos ATPCs. Eu queria chamar a atenção, Marcelo, para uma questão muito importante. Foi citado aqui na interação a netiqueta, né, que é essa etiqueta, ou regras, vamos dizer, comportamentais, né, no ambiente virtual. Nós percebemos aqui, eu gostaria até de citar, tem uma professora, eu acompanho ela, as aulas, né, no decorrer da semana, a professora Antônia, se não me engano é da área de linguagens, ela sempre faz como um acordo no início das aulas para os alunos prestarem atenção na aula, fazerem as suas anotações e terem cuidado com o que colocam no chat. Muitas vezes a pessoa está em casa, né, Marcelo, e acha que, olha, eu vou escrever aqui as coisas né, que não são pertinentes. É importante que essas regras e acordos sejam muito bem estabelecidos, tá, com os alunos. Perfeito, a questão da disciplina, né, o compartilhamento de informações de forma consciente, ética e moral, entra naquela questão do eixos estruturantes, né? Sim. Isso é muito importante salientar, que também aborda esses assuntos, esses aspectos, que é a questão de você estar organizando e disciplinando, né, de uma forma correta, ética e moral com os ambientes, nesse momento de trabalho remoto e recursos tecnológicos. Né? Perfeito a sua colocação. Tá? Voltando, né, lá do princípio, né, professor Bruno, né, lembra que nós pedimos que os professores pegassem nos seus materiais, né, as anotações, né, lápis, caneta, enfim, todo aquele aparato, que assim registrasse as reflexões, esses momentos que nós estamos aqui discutindo nesta TPC.
Tá? Então é importante, agora nós vamos revisitar o nosso diário, o professor vai revisitar o seu diário de bordo, né, nessa TPC, que é essa prática, né, de estar refletindo e registrando essas considerações, esses apontamentos nesta TPC. Tá? Então vamos destacar alguns pontos importantes aqui que deixa como reflexões para os professores nas próximas TPCs. Né? Se elas foram sobre quais temas, né, elas foram sobre quais temas foram importantes nesta TPC, destacar esses temas importantes nesta TPC. Então, um questionamento, né? Um questionamento de reflexão. Se refere às quais atividades que assim estão se discutindo dentro dessa TPC, os elementos teóricos, as perspectivas que são utilizadas, atividades, recursos. Então, assim, uma gama de informações, de reflexões, de perspectivas dentro de ambiente de aprendizagem ou de práticas educacionais, o professor vai discorrendo dentro desse diário de bordo. Façam os seus registros, assim, destacando, depois contribua dentro da perspectiva utilizando o chat. Tá? Então, diante dessas considerações sobre a revisitar, né, ou aquele professor que está pela primeira vez visitando, um professor assim, que está atuando no magistério agora, iniciando no magistério, então é importante ter essa prática do diário de bordo. Para isso, dentro dessa perspectiva, dessa colocação, nós vamos colocar agora a nossa avaliação. Né? Por favor, na tela. Né? Então, eu gostaria que os professores retornem seu diário de bordo e respondam o chat. Como foi esta formação? Então aí os professores vão colocando as suas considerações e aí depois de 3 minutinhos nós vamos fazer um fechamento sobre essa TPC. Por favor, tempo na tela de 3 minutos.
mais uma vez, meus agradecimentos, também professor Bruno também, né, as considerações dos professores e professoras aí no chat, né? E aí, Bruno, quais foram as contribuições? Olha, a gente fica muito feliz, tá, em ter essa devolutiva de vocês, é super importante esse momento. Todo esse ATPC ele é pensado, ele é programado, junto com a rede, junto com vocês. E essa devolutiva é um termômetro para nós, né? Perfeito. A professora Cláudia elogia, diz que foi excelente, o professor Márcio diz que foi reflexivo, o Rodrigo diz que foi bom, o Fábio diz esclarecedor, o Euclésio muito interessante. Ótimo. A Maria, muito obrigado Maria, dizendo que é muito assertiva. E o Miguel, muitas questões levantadas para pouco tempo de discussão, porém produtivo. Mais uma vez, os nossos agradecimentos à participação de cada um de vocês. Tá? Assim como os nossos alunos, vocês são imprescindíveis e importantíssimos para nós. Tá? Perfeito, né? Obrigado, né, pelos professores e professoras terem deixado as suas considerações sobre esta TPC. É importante destacar que o diário de bordo, né, as próximas ATPCs, serão assim o momento que os professores vão registrando, né? É uma memória, né, das ATPCs. Ele vai colocando as suas reflexões, atividades que assim serão propostas, né? E assim ele também coloca, né, as intenções deles, né, para os próximos ATPCs. Isso é importante, né? Aí vocês vão destacando no chat que essa parte de vínculo entre trabalho remoto, isso realmente fortalece esse momento de distanciamento, né? Lembrando que a gente tem outros momentos, tem esse momento de ATPC, os professores têm também um momento com as diretorias de ensino, os núcleos pedagógicos, isso. Um outro momento com a escola. Então, essas discussões podem e devem ser levadas para esses outros ATPCs, esses outros momentos. Perfeito. Tá? É importantíssimo. Planejamento, como nós começamos aqui a falar, a gente percebeu isso, a importância do planejamento. É importante vocês levarem em conta os ambientes de aprendizagem, tá? Será que não é interessante abordar isso com o seu público, com os seus alunos? Como é que eles estão se organizando na casa deles, né? Tem um canto para ele poder estudar, ele faz essa interação, ele assiste às aulas, ele faz os trabalhos, as tarefas, as atividades, deitado na cama, sentado no sofá, na cozinha ou na sala. É importante que você considere todos esses fatores na hora de planejar a sua aula. Poxa vida, Marcelo, mas olha, lá na minha região não tem muitos alunos com acesso à internet. Né? Nós já falamos isso a semana passada no ATPC, no momento de avaliação. Fazer um combinado com a gestão, esse contato com os pais dos alunos, essas atividades serão retiradas na escola, que dia será retirado na escola, qual é o prazo para entrega dessas atividades. Perceba que nós, professores, não estamos isentos de ter esse cuidado, de ter esse olhar. Tá? Eu acho que foi a nossa intenção hoje, de olhar quais são esses ambientes de aprendizado, como eles estão acontecendo à distância e também no momento presencial, uma hora que a gente volte às atividades normais, né, Marcelo? Perfeito, perfeito as suas colocações, Bruno, né? Que isso leva-se em conta muitas dessas considerações aos professores, né? Então aí nós estamos chegando nos finalmente desta ATPC, né? Por favor, nós vamos deixar o que eu saiba mais na tela para os professores terem um momento de aprofundamento dos estudos, né? O cotidiano da sala de aula, ensaios pedagógicos do Macedo, né? Como construir uma escola para todos, do Jarro, né? A pauta do AVA, um olhar para a sala de aula 1, que está disponível no nosso ambiente AVA, tá? E também, né, gestão de sala de aula, lições de pesquisa e de prática para trabalhar com adolescentes, né?
próxima tela são as nossas referências, né, que destacamos aqui, né, da Margarete, da Lina, Cybercultura, Educação Online, né, e a organização de espaços em sala de aula e suas implicações na aprendizagem cooperativa de Teixeira e Reis. Né? É importante a destacação dessa questão da meta-avaliação. Então é muito importante os professores adentrar um pouquinho dentro desses materiais e das referências que vai ao encontro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando nos ambientes de aprendizagem. Tá? As nossas considerações que nós deixamos aqui, meu agradecimento aos professores e às professoras por terem assim participado desta TPC nessa da manhã de quinta-feira. Meus agradecimentos, né, a todos os professores. Professor Bruno. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia a todos vocês. Tá? Até Obrigado. logo. Fique em casa. Obrigado.